Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD. Esta é a lição do trimestre, primeiro trimestre de 2022, que traz como título a supremacia das Escrituras e como subtítulo informa que a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. E a próxima lição do próximo domingo, programada para 20 de fevereiro de 2022, é a lição de número 8. O título da lição 8 diz: A lei e os evangelhos revelam Jesus. A lei e os evangelhos revelam Jesus. A leitura de hoje, quarta-feira, está na carta aos Gálatas, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Seria interessante os irmãos sempre acompanharem esta leitura diária, porque ao chegar no domingo, o assunto que vai ser desenvolvido nos 3 pontos principais da lição estão durante a semana sendo dissolvidos nas leituras diárias, então fica fácil para os irmãos compreenderem o assunto no próximo domingo. Vamos ao texto de Gálatas 1 e 8. A epígrafe da quarta-feira diz: o Evangelho de Cristo é a única mensagem divinamente inspirada. O Evangelho de Cristo é a única mensagem divinamente inspirada. Vamos ao texto, fazendo leitura na Nova Versão Internacional, Bíblia de Estudo WISB. Certo? Então, Nova Versão Internacional, Bíblia de Estudo WISB. Diz assim, Gálatas capítulo 1 e versículo 8. Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus vos pregue um evangelho diferente deste que nós temos pregado, seja amaldiçoado. Na versão Almeida Revista e Corrigida diz: seja anátema, seja falso. Qual é a questão aqui envolvida, irmãos? Nós já sabemos que existem temas diversos para formar igrejas e formar religiões. Pessoas utilizam de problemas pessoais para abrir igrejas. Pessoas utilizam de questões próprias que dá no mesmo do pessoal para justificar o motivo deste ou daquele para que ele possa abrir uma igreja ou até mesmo para fazer uma concorrência. Qualquer semelhança é mera coincidência. Vamos mais à frente. Existem pessoas que têm utilizado da figura de anjos para abrir sistemas religiosos. Nós temos aí, por exemplo, o Islã. O Islã ele está envolto de um anjo que teria revelado a Mohammed, a Maomé, a ideologia completa do islamismo. Nós temos várias outras teorias. Tem a questão dos Mormons, onde aparece o anjo Moroni. Nós temos pessoas que têm tido imagens de pessoas em cima de uma árvore e aparece uma mulher e etc. E aí também surge a adoração a certas imagens, a base, a origem da adoração de certas imagens de escultura. Pessoas que têm tido experiências transcendentais, viagens astrais, aquela questão da EQM, que é a experiência de quase morte, e muitas coisas semelhantes. Pessoas que leem a Bíblia Sagrada, é interessante, né? Eles leem a Bíblia Sagrada e tem uma revelação que ninguém nunca teve, uma revelação nova, um negócio assim, tá aqui escrito, mas ninguém nunca viu. Aí dali ele funda a sua igreja. E Paulo está chamando a atenção dos crentes da Galácia, os mesmos que nós falamos ontem. Paulo saiu pregando para esses crentes, quando é que em poucos dias Paulo volta e os crentes já estão numa ideologia totalmente diferente. Alguns já estavam crendo que realmente para ser salvo era necessário seguir o judaísmo, como hoje muitos creem que para ser salvo tem que seguir alguns rudimentos da lei, como não comer isso, não
andar naquele dia, tem que guardar isso, tem que guardar aquilo, que são rudimentos da lei. Não tem como seguir a lei em parte, tem que seguir a lei toda. Não há essa questão de exclusivismo. Este povo pode, aquele povo não pode. Então ainda hoje ainda tem quem faça isso. E naqueles dias, na região da Galácia, Paulo pregou o Evangelho, pregou a Jesus Cristo, pregou a salvação pela graça. E com poucos instantes Paulo volta e diz: não, eu estou admirado, porque eu acabei de pregar para vocês e vocês já voltaram? Será que vocês estão igual criança que não aguenta comer a comida espiritual, tem que beber leite? Aí ele chega neste ponto aqui, que ele já tinha chamado a atenção de Pedro, já tinha acontecido todo esse episódio dele rebater os judaizantes. Ele chega neste ponto e diz: vou dizer algo sério para vocês. Ainda que um de nós mesmos, que Tiago escreveu isso lá em Atos, Tiago disse: nós ficamos sabendo que alguns dentre nós foram a vós e vos perturbaram. Está lá na conclusão do Concílio de Jerusalém. Nós inclusive temos uma live aí, o Concílio de Jerusalém, se você puder assista. Ou então a comida que os judeus não deveriam comer, assista, está no YouTube. Alguns de nós foram até vós e vos perturbaram, mas nós não os enviamos. Tiago deixa isso bem claro, o pastor da igreja de Jerusalém. Aí Paulo diz: olha, ainda que um de nós vá até vocês e anuncie algo diferente disto aqui, aliás, vou mais além, mesmo que venha um anjo dos céus, um anjo apareça, faça aquele movimento de luz, aquela coisa toda, e diga: olha, agora, a partir de agora é para fazer dessa natureza. Paulo disse: não creiais que seja falsificado, amaldiçoado, seja anátema. Agora, por quê? E o texto diz que o evangelho de Jesus é o único evangelho. Mas nós não acabamos de dizer que a lei do Antigo Testamento é lei de Deus e que foi enviada por Deus? Sim. E quem bem estuda a Bíblia Sagrada sabe que não existe dissonância entre a lei e a graça. Não existe dissonância. A lei teve um propósito, que a própria carta aos Gálatas vai falar desse propósito, que é o aio. A lei serviu como um instrutor, como um guia para aqueles que eram crianças e haveriam de adquirir a maturidade. E a maturidade está em Cristo. Logo, a lei cumpriu seu propósito e surgiu agora a graça com Cristo, quando ele se entrega na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo, Paulo viu que de onde veio a lei, também veio o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, quando Paulo se converteu, e comentamos isso no trimestre passado, ele disse: vai, Ananias, porque este Paulo é para mim um vaso escolhido. Eu o mostrarei a Paulo o quanto ele há de padecer pelo meu nome. E o próprio Paulo, escrevendo, seja aqui na carta aos Gálatas, nos momentos seguintes aqui, que ele justifica, ele fundamenta que ele teve no terceiro céus, que ele ficou 3 anos no deserto da Arábia com Cristo. Ele também falou isso perante o rei Agripa, quando ele estava preso lá em Cesareia, e isso está em Atos dos Apóstolos, me passa agora o capítulo, mas está lá próximo do final já, talvez do 20 a seguir. Ele disse que foi ao terceiro, algo também está escrito lá na carta aos Coríntios, que foi ao terceiro céu, inclusive foi daí que ele adquiriu o espinho na carne, e que lá ele viu coisas que ao homem comum não é lícito dizer. Fechando, Paulo viu que a lei do Antigo Testamento, dada diretamente por Deus a Moisés, e o Evangelho veio diretamente por Cristo, pois o escritor aos Hebreus diz que Deus antigamente falou pelos pais aos profetas, mas agora falou-nos pelo Filho, aos filhos por Jesus Cristo. Este Evangelho, esta mensagem que é dada, entregue diretamente por Jesus Cristo, é uma mensagem que vem direto do céu. E Paulo disse bem assim: se eles estiveram com Cristo, também eu, para dizer que ele teve esta familiaridade. Logo, permanece aqui que a lei e os evangelhos revelam Jesus Cristo, o único que tem a palavra da vida eterna. Como disseram os apóstolos: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Olha que legal! Domingo na escola dominical você vai pesquisar, vai perguntar ao seu professor, você vai inquirir ao seu professor, tá bom? Te espero lá. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente. Vamos abençoar as pessoas com a mensagem do Reino de Deus. Fica na paz do Senhor.